Pessoal, estamos de volta com mais um projeto, um triciclo, né? Eu comecei, na verdade, isso aqui já está com alguns dias. A gente começa a partir do momento que a gente começa a lavar uma caixa de marcha, fazer um sistema para alguma coisa, já é um começo, né? Se você nunca começar, você nunca vai iniciar nada, porque tudo vai ter que ser feito. Lavar uma caixa, um diferencial, olhar, revisar direito se está funcionando, né? A caixa de marcha, eu prometi um vídeo mostrando montando ela, mas eu não montei a caixa de marcha, tá aberta, lavei, enxuguei, fiz tudo, mas não montei ela não. Tive um pouco de dificuldade na hora de montar e eu vou ver se eu consigo pegar mais algumas informações ou então levar em alguém que tenha mais prática para montar ela, né? Isso a gente vai mostrar também, se der certo, se der errado a gente mostra. Eu também tenho outra caixa de marcha de Chevette fechada, qualquer coisa se precisar comprar alguma peça para outra, eu tô achando que vai precisar comprar uns cachorrinhos que tinha uns quebrados dentro. Tinha não, na verdade na hora que eu comecei a mexer quebrou, né? Aí a vez foi só questão da gente não saber montar e eu montei, né? Não posso dizer que eu não montei ela, só que ela ficou meio estranho o peso, não sei se é porque os cachorros estavam quebrados, mas deixa isso aí para outro vídeo, né? Aí aqui eu vou estar fazendo com um perfil de 4 polegadas na chapa 3 mm. A chapa, o perfil, você pode comprar muita gente me pergunta, perfil, 4 polegadas. Não, 4 polegadas tem de o serralheiro, que é 2 mm, tem o outro 2,25, 3 mm, que no caso é esse. Tem aquele outro perfil de 3,16, 1/4. Isso aí vai aumentando. Na nossa região, no máximo até 1/4. Não sei se na região de vocês aí, onde vocês moram, vocês encontram mais reforçado do que isso, né? E aqui, a vez em quando, se a gente fizer um pedido para trazer um mais forte. Mas só que como ele é um material, é um perfil que ele tem uma área maior, aí você consegue fazer um serviço normal, fica bom com ele, mesmo esse perfil sem ser tão grosso. Mas também, na verdade, ele não é tão grosso, mas também não é fino demais, né? É muito mais reforçado do que de um reboque. Aí eu vou fazer o tamanho dele, ele vai ficar de comprimento, ele vai ficar com 1,60 m, que eu tipo padronizei esse tamanho por questão do material. Muita gente às vezes resolve botar chapa de ferro nele todo. Aí você vem com ele 1,60 m, aí 40. Aí fica o tamanho certo da chapa, você não perde nada de chapa. E a outra lateral 40, mais 40 e fica a parte da tampa lá atrás. Aí você consegue fazer o mesmo material. Aí duas chapas de, de ferro, de 14, chapa 14, ou a chapa que você quiser. A chapa que a pessoa quiser utilizar, dá inteirinha. Aí nesse caso eu faço dessa forma. Apesar de que se você fosse fazer ele para colocar madeira, o metro, o tamanho mais encontrado de madeira é 3 metros, no caso daria 2 pedaços. Aí nesse caso a gente tem uma perca maior de materiais para você estar fazendo. Mas só que em compensação, você não perde na ferragem e ganha um pouquinho de espaço. Porque queira ou não queira, livre por a parte de dentro, ele vai ficar com 1 metro livre no final, né? E se você colocar tábua, vai ficar com 97, 90 e pouco por dentro por causa das tábuas. Aí isso aí depende muito da forma que você vai fazer e queira fazer ele, né? Porque eu sempre faço com 1,07 m. Isso é um padrão que eu já faço há muito tempo. Desde o primeiro que eu comecei, eu continuo fazendo dessa forma e tá dando certo, né? Agora eu vou começar cortando, eu corto desse pedaço aqui, eu corto 1,60 m, 2 pedaços desse. Aí depois a gente corta 2 pedaços de 1,07 m. Aí eu já começo a fazer aí solda. Aí o restante é divisória. Se você for fazer com a caixa do Chevette, não se precisa se preocupar muito em fazer aquelas divisórias naquela ordem que eu fazia antes. Você pode botar ela exatamente na metade. Bota umas duas no meio e fica um espaço bom. Porque na verdade você, tanto para colocar ferro quanto para colocar tanto para colocar ferro, se você for colocar,
como se você for colocar madeira, ferro que eu tô falando chapa, né? Que a gente vai utilizar, que é isso aqui. Aí eu vou começar a cortar aqui o material e a gente já vai iniciar o processo, né? Para vocês estarem vendo aí, que eu sei que muitos gostam de ver e mostrar alguma coisa que vai ter muita diferença desse daqui para os outros. Eu acredito que isso aqui vai ser bem diferente mesmo dos outros que eu já fiz tudo, por questão que é outros estilos de coisa que a gente vai fazer, e é para outra área de serviço, né? Aí eu vou preparar aqui, já vou cortar, não vou mostrar vocês cortando porque isso aqui é bem simples de cortar, né? Eu já mostrei fazendo os cortes aqui antes, como é que eu faço. E eu vou continuar fazendo da mesma forma, que é bem simples. Agora a gente vai começar a soldar, dar os primeiros pontinhos de solda, né? Eu digo os primeiros pontos de solda porque eu nunca soldo tudo de uma vez, que nem eu sempre falo a vocês. Quem já é inscrito no canal já sabe que é a forma da gente trabalhar, né? Eu boto ele mais ou menos no esquadro, deixo ele mais ou menos preparado para o que eu quero e dou os primeiros pontinhos de solda. Aí depois que a gente já tem certeza de tudo, é que a gente já começa certo mesmo o serviço. Mas por enquanto eu sempre faço dessa forma. Por questão que se você precisar, por algum motivo, precisar remover algum pedaço de ferro, alguma coisa, é bem mais fácil. Tente deixar o mais 100% possível que você conseguir, porque aqui é a hora de você deixar todo o projeto bem feito. É igual a estrutura de uma casa, para quem sabe o que é uma construção, né? Eu digo porque eu trabalhei muito tempo de construção, a gente sabe que se a estrutura for mal feita, o restante da casa também vai ser mal feito, não tem jeito. Por mais que você queira caprichar depois no acabamento, não consegue, né? Aqui sempre tem um detalhezinho que a gente tem que observar, ó. Eu sempre dou um ponto de solda por um lado de detrás, deixando uma vaguinha para frente para poder controlar aqui na frente. Mas eu vou só dar outro ponto de solda, não vou fazer cordão ainda. Por mais que você acha que tá certo, acha que não vai ter mais dúvida, esses são os pontos que é mais garantido. Porque depois de soldar a coisa é difícil de remover. Aí aqui, estou soldando aí, vocês estão vendo com a MIG 250 da Smart. Deixei aí numa amperagem de 140 amperes, apesar de não ter necessidade de tanta amperagem alta assim. Mas é porque quando a gente está trabalhando, dando ponto, às vezes eu gosto um pouco de ficar um pouquinho mais alta a amperagem. Só para fundir melhor com um ponto rápido, né? Estou usando um esquadro magnético também. Esse esquadro magnético ele vai lhe auxiliar a segurar a peça para você não precisar tá correndo o risco de ela se afastar sozinha, né? E pronto. Mas isso também você pode fazer simplesmente escorando com alguma coisinha. Faz também. É que hoje com a facilidade que tem, né? Se você puder ter o conforto de fazer os seus serviços mais fácil, é aproveitar, né? Mas eu sei que tem muita gente que tá chegando agora no meu canal e não sabe, né? Mas a gente começou do fundo do poço mesmo. Estamos fazendo a vida devagarzinho. Todo dia a gente consegue fazer um serviço novo, graças a Deus, né? Deus abençoa a gente todo dia na nossa jornada, na nossa vida, né? Sempre peça a Deus o que você quiser e Ele vai lhe dar. Não é rápido que você às vezes quer, mas eu tenho certeza que Deus vai lhe dar o que você quer. E às vezes nem o que você quer, o que você realmente precisa, né? É como já vi um ditado que diz, você pede o que quer, mas Deus dá o que você precisa.
E realmente é isso mesmo. Muitas vezes você está pedindo um carro da Fórmula 1, só que você não tem necessidade daquilo ali, né? Você precisa simplesmente de um carrinho para se transportar, se levar de um local para outro. E toda a vida, toda pessoa que chegou lá em cima foi por fé em Deus, né? Tem uns que escrevem de outra forma, mas foram uns que chegou no topo acreditando em Deus, né? A gente tem que acreditar. Não é que a coisa vai ficar mais fácil, porque você... Não vai fácil não, vai fácil vai ficar. Não é que a coisa vai ficar cair do céu, mas se torna muito mais fácil para você. Se apegue a Deus e pronto. Pois o único que pode nos dar é Ele. Estou conferindo o esquadro, uma diferençazinha pouca é aceitável, sabe? Só que você não vai deixando essa diferençazinha pouca de um canto, diferença pouca do outro, que termina no final fazendo igual a galinha. De um grão em grão enche o papo. Só que se for encher o papo de coisa ruim, não é bom para ninguém, né? Pra você ter a certeza se realmente bateu tudo que você fez, pega uma trena, você pega de um local até o outro. No caso aqui deu 1,92 m. Lá de cá tem que dar o mesmo. Se não der, tá fora do esquadro. Você pega nessa outra ponta. Você vai dar um pouquinho de trabalho porque a pessoa tá fazendo vídeo, e gravando e sozinho também, né? A esposa saiu, foi na rua, fazer umas compras. Aí a gente tem que se virar nos 30 sozinho mesmo. Mas ela segura. Ela é um pouco teimosa. Ó, aqui tem 1,92 m. Já tem uma diferença de esquadro de meio centímetro. Mas como eu já sei para que lado é que ela tá fugindo um pouco. No caso deu 1,92 m. Ela teria não, tem que dar. Vou botar esse esquadro ali porque ajuda mais. Porque tá me atrapalhando um pouco aqui. Aí eu vou botar ele aqui, ó. Ele já vai segurar por mim, né? É um ajudante bom. Segurou com toda a força que é arriscado quebrar, tendo, porque não quer largar para ela rodar um pouquinho. Aí, segura aí. Agora vamos para aqui conferir, né? É. Na verdade, ela perdeu por simplesmente 2 milímetros. Ó. Aí, no caso, como ela perdeu por 2 milímetros, ela vai ficar com 1,92 m. Você conseguiu levar até os 0,4, tá certo já. É só um balançadozinho e já vai. É igual você fazer peça no torno. Às vezes a peça já está quase alinhada. Aí você dá uma balançadazinha, organiza ou desorganiza tudo. Eu começo tudo com 1,2, aí depois eu vou fazendo o mesmo no segundo. Dou dois pontos de um lado, 2 pontinhos de um lado, 2 pontinhos do outro. Tentar fazer no local o mais reto possível, porque nem sempre a gente tem disponível um galpão bom para fazer, né? Mas você pode fazer em cima de um local que seja linha reta. Ó, aqui já tá pronto. Se a pessoa quiser agora correr um cordão de solda por cima dela todinha, já pode correr. Só que por enquanto eu só vou dar uns pequenos cordão.
Porque isso aqui, quando eu travar, fica mais rápido, fica mais alto pra gente trabalhar em cima do cavalete. Depois que eu fizer o restante da estrutura, aí a gente pode levantar e botar em cima do cavalete. Posição melhor para você trabalhar também, ajuda no serviço, fica uma qualidade melhor. Aqui agora, para a gente fazer, o que é que eu vou fazer agora? Pegar o perfil, o metalon, vou pegar o metalon e vou fazer a estrutura de cima. Vai ser o mesmo tamanho da de baixo, só que com uma mudança que vai ser o tipo de material, né? Precisar aqui em pé, para não atrapalhar aqui na mesa. Aqui para vocês, quando vocês forem fazer essa solda, outra coisa também, um pontinho de solda, verificar com a reguinha se está no alinhamento que você quer, se você não tem muita prática, né? Dá um ponto mesmo no meio. Dois material diferente, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho para você soldar. Aqui eu vou confirmar logo um pontinho de solda aqui que eu já tinha visto que já estava no esquadro, que eu não apartei, né? Então um ponto já resolve. Se for para quebrar, já quebrava todo jeito mesmo. Aqui tem um pontinho de fica mais alto, mas não foi porque eu errei não, é porque já estava mais alto mesmo, uma envergadurazinha do próprio perfil. Baixar ela antes de começar a soldar, porque senão depois pode dar uma trabalheira danada. Aqui vou dar um ponto de solda em cima, na parte que não impeça da gente mover ela nem para um lado nem para outro. Pronto. Ali com certeza ela vai querer dar um pouquinho de trabalho para vir. Ela só vem fazendo um pouco de força, mas ela vem. Depois que a gente fez isso aqui, deu esse pontinho de solda, agora vamos olhar o esquadro realmente, se está na medida. Tá um pouco fora do esquadro aquele lado de lá. Esse lado de cá também, ó. Agora foi pro esquadro. Só que agora, por enquanto, eu vou deixar ele do jeito que ele tá aqui. Só com esses dois pontos de solda. Um do lado do outro. E a gente já vai fazer o... Aqui eu poderia dar um ponto de solda pro lado de dentro. Nessa medida. Deixa eu ver. Um pontinho bem na camada de fora mesmo. Só para na hora que a gente estiver botando o outro lado ali não querer ficar nos atrapalhando, né?
Lembrando a vocês, ó, que essa peça não tá soldada ali atrás não, ela tá solta. Porque fica mais fácil a gente fazer dessa forma aqui. É, pelo menos é a forma que eu acho mais simples, né? De ser feita. Aqui eu vou encosto lá aqui até ficar mais ou menos alinhadazinha. Aí vem dar um ponto. Outro ponto embaixo, que ela não vai ter mais perigo de correr, né? Aí vem aqui nesse outro lado. Agora, dou uma olhadinha se está na distância que eu queria. Aparentemente está um pouco afastado do que eu quero, mas eu vou ver se está realmente é isso mesmo. Essa parte de trás aqui não deu esquadro, é por isso que ó, eu deixei para fazer isso logo agora. Aí eu vou dar um ponto de solda pro lado de fora aqui, na parte lateral de fora, porque eu tô vendo que ela tá um pouco para fora, para dentro no caso. Aí eu dou um pontinho para fora, que ela se estabiliza. Aí a gente consegue torcer ela para um lado e para outro. Tudo isso é só questão de manha. Você pega aprende a fazer as coisas com a prática, né? Muitos aprendem, não passa. Outros aprendem e repassa para outras pessoas, né? No meu caso, eu estou repassando para vocês um pouco de conhecimento que eu vou adquirindo com o passar do tempo. Esse lado de cá praticamente já ficou na medida porque deu sorte mesmo, né? Mas eu ainda tenho que ter um pouco de cuidado aqui na hora de soldar, porque se eu soldar pro lado errado eu não consigo puxar mais. Aí eu tenho que prestar um pouquinho de atenção para não cometer nenhum equívoco que diz o menino. Depois que você der um ponto de solda nas outras coisas, você medir, tirar o esquadro, medir, aí tem 100% de certeza. Porque até você pontear ele fica se balançando, mas depois que você ponteia ele já para. Aí eu vou conferir aqui, tá no esquadro, não tava um pouco fora do esquadro. Caso você esteja com medo dela afastar, você pode botar uma trava daqui até aqui. Aí ela para de correr o risco de afastar, né? E por isso que eu confiro bem antes de terminar tudo por essa questão. Se eu já tivesse soldado tudo, não ia ter como eu ajustar mais assim.
Ó, depois de dar uns pontos de solda no local certo, ela já ficou travada. Agora eu vou ver se dá a mesma largura de baixo da de cima, né? 1,01 m certinho. Exato, por dentro. Aí aqui tem que dar 1,01 m. Deu 1,01 m certinho também. Aí aqui por enquanto eu não vou fechar essa solda aqui nessas laterais não. Eu vou armar toda a estrutura, deixar ela toda pronta. E a gente vem dar uns pontinhos de solda ela completa e termina de soldar. Mas aqui ela já fica bem mais resistente, mais rígida, que a gente chama, né? Não corre o risco de estar afastando de um local para outro não. Vou dar só outro pontinho de solda aqui, porque aqui eu me esqueci de pontear, só dei um ponto em cima. Olha, já travou, ficou bem travadinho. Agora eu vou medir essa base aqui de dentro, ó, de dentro a dentro, para poder a gente cortar o metalão 50-30, que eu me esqueci de dizer, esse metalão aqui é 50-30, galvanizado, né? Na parede 85, 95, não sei não. Essa aqui foi um rapaz que comprou e não me lembro direito a espessura dele, não está fechada aqui a lateral, mas eu vou olhar aqui depois eu digo. Mas é achar para 95 mesmo.
Tá quase pronto. Tá faltando pouquinha coisa pra gente finalizar o quadro, né? Chama o quadro é isso aqui, mas já fica bem enrijecido. Agora eu vou cortar alguns pedaços de metalon pra gente fazer o local onde amarra. Amarra não, travos, amarra a corda e as laterais também. E vocês, por mais que vocês pensem que isso aí é besteira, brincadeira, não precisa botar. Se você não colocar essas travessas assim no meio aqui, ela quebra com maior facilidade a estrutura, o chassi. Aí quando você faz isso aí, ela dá uma enrijecida e a peça fica firme, não se move do canto. Porque se vocês que estiverem fazendo aí, ó, quando vocês pegam aqui, ó, você vê que 3 latas no chão ainda, ó. 3 latas no chão e esse aqui levantou, cabe meu pé de baixo praticamente. Quando a gente terminar de fazer o quadrado todinho, você levantou um pouquinho, sai tudo do chão, porque fica tudo armado e estruturado numa estrutura só, aí fica bem resistente, não tem muito perigo de estar se soltando, né? Nem quebrando, tá? Não contorce. Aí agora eu vou fazer no meio aqui. Eu tô pensando em fazer nesse daqui, colocar 4 divisórias. No caso 4 não, vai ser mais 2 no meio, né? Vai ser uma ali e outra ali, com a mesma distância exata. Vou até medir logo para poder eu já começar fazendo esse serviço, né? Gosto de medir sempre antes, porque ó, 1,60 m dividido por 4, por 3, né, no caso. 1,60 m dividido por 3, 53,5. Vou comer a bananinha ali do sítio, bem docinha. Olha pessoal, eu já terminei não, já ponteei todinho. Agora depois eu vou fazer a divisória do gigante.
A parte de baixo, eu vou fazer umas divisórias aqui, do jeito que é esse metalão aqui, vai ser colocado os perfis embaixo. Dessa mesma forma, por quê? Porque nesse caso aqui ele não precisa de ter apoio. Apoio para a caixa, né? Na verdade o diferencial já fica embaixo, a caixa fica apoiada lá para frente. Apesar de que vai pegar um suporte dali para segurar a caixa. Mas, tá aparecendo no microfone. Mas a parte da frente, lembrando que aqui se for ligar no chassi, essa parte aqui, a gente tem que colocar um reforço vindo de lá para aqui. Porque senão ela entorta e quebra também, rasga. O outro que eu fiz, depois eu tive que fazer um reforço, assim, botar uma barra reforçando que ele rasgou a chapa. Algum tempo depois, né? Mas rasgou. Aí a gente quando vai fazer, sempre tem que estar prestando atenção em algumas coisas. Essa parte da estrutura aqui em cima, não é só para ficar bonito não. É para dar uma resistência também maior ao sistema, né? Esse daqui eu vou ver se o rapaz quer botar ferro, ou se ele quer colocar chapa de madeira. O que ele decidir eu coloco, porque vai ser por minha conta, mas praticamente uma coisa sai uma coisa pela outra. Tanto ferro como madeira iguala o valor praticamente. Aí eu vou perguntar a ele o que é que ele quer colocar, se quer colocar chapa de ferro ou fazer a lateral de madeira, né? Se vocês gostarem, pessoal, e quiserem estar vendo esse projeto aqui do começo ao fim, esse aqui vai ser diferente, porque eu só fiz um com diferencial e caixa de Chevette. Aí agora eu já posso dizer a vocês com toda certeza que alguma coisa eu vou estar mudando, né? Porque eu vi que não ficou do jeito que era para ser feito mesmo. No anterior, sempre é assim, e a gente já pode mudar, porque aquele anterior eu mudei a posição do motor depois, né? Mudei mesmo de coisinha depois que a gente foi fazendo, mas agora não, a gente vai fazer do jeito certo. Gostou? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.